Vamos falar de assunto sério aqui no Mulher Demais, nesse comecinho de edição. O consumo de álcool e drogas tem um impacto profundo na saúde. Isso desde o desenvolvimento de doenças físicas até problemas psicológicos mesmo, como ansiedade, depressão. E além disso, o abuso dessas substâncias pode afetar todos os aspectos da vida e das relações do indivíduo. Assunto para a gente entender agora no Papo de Quinta. Aqui no estúdio para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as dúvidas, eu recebo o doutor Tiago Guedes, que é psiquiatra. Bom dia, doutor, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. Importante demais. E hoje, inclusive, gente, é o Dia Nacional de Combate ao Álcool e às Drogas. Você pode e deve participar enviando sua mensagem, sua dúvida, quem sabe um relato pessoal ou alguém que você está querendo ajudar, manda aí pra gente no 991050400. Esse é o WhatsApp do Mulher Demais. Tem aqui, ó, QR Code no cantinho da tela, aponta a câmera do seu celular. Se não quiser se identificar, sinaliza para nossa produção. O importante é você interagir e tirar as dúvidas, tá? 991050400. Doutor, acho que antes de qualquer coisa, e aí a gente falando sobre o universo do álcool primeiro, mas a gente também vai abordar a questão das drogas, mas existe um limite aceitável ou saudável para o consumo de bebidas alcoólicas? Explica pra gente. Olha, não existe um limite saudável para isso, tá? Essa dose é segura, não. Não existe uma dose segura para o uso do álcool nem de outras substâncias, tá? Mas a gente considera um uso moderado do álcool até 14 doses por semana, não é por dia, tá? Por semana para o homem e 7 doses por semana para a mulher, tá certo? Então isso aí a gente considera quando a gente diz assim, eu bebo socialmente, né? Então é esse tipo de consumo que a gente fala. Quando você passa dessa quantidade de dose, já é uma dose em excesso, já está uma dose ali mais perigosa. Entendi. Esse é um dado, né, um limite considerado padrão, mas para algumas pessoas, um copo já é muito. Para outras, nem sempre. Por que essa diferença é tão grande? Vai depender de cada organismo? Como é que isso funciona no nosso corpo, doutor? Isso, depende de cada organismo por causa da nossa constituição mesmo, né? Por que essa diferença de 14 para o homem e 7 para a mulher? Que machismo é esse? Na verdade, não tem nada a ver com isso. É pela composição corporal, né? Sim. A mulher tem menos líquido do que o homem, então isso também, o álcool ele é desidratante. Então tem várias questões ali que faz essa diferença. Para algumas pessoas que são mais sensíveis do que outras, muitas vezes é pelo próprio metabolismo mesmo. Tá. Todo álcool que chega, ele vai ser deteriorado, digamos assim, metabolizado pelo fígado, né? Então, às vezes um fígado está bom, digamos assim, e aí ele deteriora mais rápido e a pessoa, né, vai ficando mais, se recupera mais rápido do álcool ou aguenta um pouco mais a quantidade, enfim. A gente vai ter que observar, mas é pelo metabolismo de cada pessoa. Entendi. O alerta, especialmente hoje, nessa data pontual, né, o Dia Nacional de Combate ao Álcool e às Drogas, é com relação ao vício, à dependência. O que é o alcoolismo? Como é que ele se caracteriza também, doutor? Quais são os sinais, então? A gente pensa que o alcoolismo é sempre uma frequência, né? Eu bebo todos os dias. Eu sou alcoolista se eu beber todos os dias. Isso não é uma verdade. Não está ligado exatamente à frequência. Tá? A dependência, ela vai variando ali, né? Em questão da tolerância, né? E dos danos que isso vai causando na vida daquela pessoa. Tá? Então, se eu estou bebendo uma certa quantidade, eu percebo que eu preciso ficar aumentando a dosagem para poder ter aquela mesma sensação anterior, isso a gente chama de tolerância, né? Isso já é um sinal de dependência. Então, é mesmo? Exato. Eu bebo um copo hoje e já estou alegrinho, como você falou. Amanhã eu preciso beber 2, 3 para ter aquela mesmo nível de alegriazinho ali. Talvez eu já comece a estar tolerante ao álcool, então isso já é um sinal de alerta. Outro sinal, eu vou tomar só uma cervejinha. Aí eu chego num bar e quando eu vejo eu tomei 5, né? Entendi. Então essa falta de controle também em relação à quantidade que você está consumindo também é um sinal de alerta para uma dependência. E os danos sociais também, né? Se você muda de comportamento, se você briga porque bebe, ou se você, né, tem problemas sociais, vai dirigir, né, bêbado, não se controla. Então,
esse também é um problema que a gente chama um alerta para uma dependência. A gente separou aqui uma tela com esses principais sinais de alerta. Vamos colocar aqui na tela do Mulher Demais para você ir acompanhando, tá? São vários pontos. A começar com o consumo excessivo, então isso já acende aquele alerta, né? Aquele sinalzinho amarelo para você prestar atenção. Como o doutor falou, o desenvolvimento de tolerância, esse desejo incontrolável de beber, negligenciar responsabilidades, então você tinha algo importante para fazer, até as suas atividades rotineiras, e você negligencia aquilo, prejuízos à saúde de uma forma geral, conflitos nas relações, o isolamento social, dificuldade de parar, então você começa, mas não sabe o momento de parar. A questão da abstinência também é importante reconhecer como sinal de alerta e prioridade do álcool sobre si mesmo, quando o álcool passa a ser mais importante do que qualquer outra coisa, né? Tem um ponto ali que chama bastante atenção, que é a questão da abstinência, né, doutor? Tem muita gente que diz assim, não, a partir de agora não vou beber mais, não quero mais isso para a minha vida, mas o corpo vai dando sinais de abstinência e a pessoa diz, não, melhor do que passar por isso é voltar a beber. É complicada essa situação, né? É sim, e tem um mito, né, que na verdade não é um mito, é uma realidade, que quando a pessoa está passando mal porque bebeu muito no dia anterior e está tremendo, por exemplo, aí a pessoa diz assim, toma mais uma que passa esse tremor. Nossa. Né? Já ouviu falar essa frase, né? Sim. Então, esse tremor é exatamente a abstinência, a falta da substância. E realmente, se você beber mais, você vai parar. Só que aí você está piorando ainda mais o teu quadro de alcoolismo, né? Então, não é o ideal para você parar de tremer, ficar bebendo mais, tá? Vai parar de tremer? Vai, mas não seria a melhor forma de fazer isso. Talvez com uma medicação, com um acompanhamento, você consegue ter uma melhora dessa abstinência, né? Esse desejo, né, que a gente chama de fissura, eu preciso beber, né, e essa abstinência ela pode ser muito grave se a gente não interferir rápido, porque uma pessoa pode, por exemplo, chegar a delirar por isso, até a convulsionar também, pôr em risco a própria vida. Então, é importante a gente ter um cuidado nessa parada de beber. Simplesmente uma pessoa que é alcoolista já de datas e anos e de repente a gente diz, vou colocar ele numa jaula e ele não vai sair daqui, não vai beber de jeito nenhum e simplesmente deixa aquela pessoa ali ao léu sem nenhum acompanhamento, é extremamente perigoso para a saúde daquela pessoa. Precisa sim de um acompanhamento. Um acompanhamento, né? Outro detalhe importante, a questão da genética. Tem alguma relação? Pessoas que tiveram pais ou avós, por exemplo, com alcoolismo, elas tendem a desenvolver também esse vício, a dependência? Não só a dependência do álcool, mas de qualquer outra substância, né? Então, uma família em que a gente tem um pai ou uma mãe com dependência de alguma substância, seja álcool ou não, a gente tem uma tendência maior, porque é uma questão do metabolismo e o metabolismo vem também na questão genética, né? Você vê uma pessoa que tem uma obesidade, por exemplo, né? Na família, geralmente existem outras pessoas com essa mesma tendência à obesidade. Então, a gente tem dentro da nossa genética também muito relacionado à questão metabólica, né? E aí entra também a dependência. Importante, né? A gente está nesse período de carnaval, né, doutor? Onde muitas pessoas aproveitam a época do ano para dizer, não, vou me exceder aqui um pouquinho, é carnaval, vou fazer o que eu quero. Existem riscos também nesses períodos, mesmo que curtos, nesse consumo excessivo, abusivo do álcool? Exato, existe esse risco, né? Porque, como eu falei, não é a frequência, às vezes é muito mais a quantidade. Eu só bebo no final de semana, eu sou alcoolista? Sim, talvez você seja alcoolista por beber todo final de semana. Se você tem a expectativa de estar bebendo no final de semana, isso provavelmente já tem um sinal de alerta aí para o alcoolismo. Então, o beber em binge, que a gente chama, em grande quantidade de uma vez só, é totalmente tóxico para o organismo. O nosso cérebro e o nosso fígado, enfim, não está acostumado a receber essa quantidade exagerada de álcool. É uma substância estranha e que realmente inflama os nossos órgãos, então realmente é danoso. Certinho. A gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no Mulher Demais. Inclusive, no próximo bloco, a gente traz os questionamentos que já estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Manda o seu também no 991050400 e junto com o Dr. Tiago, a gente fala também sobre o consumo de drogas, tá? Começamos falando sobre o álcool, hoje também a gente fala sobre drogas aqui no Mulher Demais. Manda aí seu assunto aí, sua dúvida pra gente no 991050400. A gente retoma daqui a pouquinho, tá, doutor? Tudo certo. Combinado, então.